bem-vindo ao canal Minutos de Biologia, professor Cristiano Nogueira. Desde já, curta aí, faça sua inscrição para que não só essa, mas outras aulas possam chegar até você, ok? O assunto de hoje, nós estudaremos um tópico da ecologia, estudo das populações. Quando nós falamos de população, caracteriza-se pela união de seres da mesma espécie. Então, sempre que nós agrupamos seres da mesma espécie, falamos de população. A população, ela tem um padrão de crescimento já conhecido pela ecologia. Preste atenção, olha esse gráfico, vai te apresentar muito. Então, quando nós estudamos a população, que é o agrupamento de seres da mesma espécie, já é conhecido o padrão de comportamento onde a população, ao chegar em determinado local, ela vai desenvolver todo o seu potencial biológico. Ou seja, determinado ser vivo, na hora que ele chega em algum ambiente e ele não recebe nenhuma resistência do meio, uma novidade de uma bactéria, por exemplo, surge uma bactéria, aí essa bactéria ela chega num ambiente onde é totalmente favorável para que ela venha a desenvolver o seu crescimento, a sua reprodução. Então, inicialmente, ela faz isso, ó. Ela vai desenvolver um crescimento que é chamado de crescimento exponencial. Já que não tem nenhum tipo de competição, já que não tem uma temperatura desfavorável, um pH está adequado, enfim, o que vai acontecer? Reprodução rápida, acelerada. De modo que o ser vivo vai crescer com o formato de um gráfico em forma de um J, é um crescimento exponencial. É esse crescimento aqui, ó, rápido e extremamente acelerado. Ou seja, aquele ser vivo vai desenvolver o seu potencial de vida, o seu potencial biológico, crescimento rápido e acelerado. Só que nós sabemos claramente que, na prática, é comum que esse crescimento rápido e acelerado possa, com o passar do tempo, vir a sofrer resistência ambiental, ou seja, resistência do meio. Quais são as resistências que o meio ambiente oferece para aquele ser vivo, que nesse caso é uma bactéria hipotética? Qual é a resistência que esse meio pode oferecer, por exemplo, para essa bactéria? Pode ser uma resistência abiótica, ou seja, seres que não têm vida, mas que vai influenciar na vida da bactéria, ou resistência de caráter biótico, ou seja, a relação que essa bactéria vai ter com outros seres que têm que têm vida. Então, resistência abiótica, seres que não têm vida, mas interferem na vida da bactéria, e seres que têm vida e vai interferir na vida da bactéria. Trazendo para nós, por exemplo, qual o fator abiótico que pode interferir na nossa vida? Exemplo, umidade relativa do ar. Tem pessoas que a umidade relativa do ar está muito baixa, ela já começa a sentir rinite, sinusite, coisas do tipo. Então você percebe que fatores que não têm vida, obviamente, vai interferir na nossa vida, e de qualquer ser vivo. E qual é o fator biótico que pode interferir na nossa vida? A relação com algum parasita, uma relação com vírus, com a bactéria, que pode interferir, obviamente, na qualidade de vida nossa. Trazendo para a bactéria hipotética que a gente está inventando aqui, a resistência ambiental, que na medida que a bactéria vai crescendo e vai evoluindo nesse crescimento rápido, qual o fator abiótico que pode interferir na vida dela? A temperatura. Nós sabemos que tem vários tipos de bactérias e cada bactéria gosta de um tipo específico de temperatura. Se nós falamos de bactérias, por exemplo, que causam doenças no nosso organismo, elas preferem uma temperatura mais próxima do nosso corpo. Exemplo, 36,5, 37. Agora, se você pega essas bactérias que gostam de uma temperatura, como aqui tem no nosso corpo e coloca lá para 70 graus, 60 graus, obviamente a vida dela vai sofrer interferência. Se você coloca lá para 20, 15 graus, vai sofrer interferência. Então, repare que esse gráfico que estava sendo acelerado vai começar a sofrer um declínio, justamente porque fatores como temperatura, pH, incidência de luz, oxigenação, o espaço físico, na medida que elas vão multiplicando, começa a sobrar pouco espaço. Então vai ficar complexa essa relação entre as bactérias, elas vão começar a competir mais. O espaço pode ter surgido, por exemplo, uma vacina, aí é uma resistência ambiental artificial criada por nós, seres humanos. Medicamentos, o surgimento do antibiótico, por exemplo, pode representar uma resistência ambiental que nós criamos e que vai interferir para que a bactéria não tenha esse potencial biológico sendo desenvolvido.
de tal maneira que essa resistência ambiental, representada pela área rachurada aqui, a abiótica, possa fazer com que a bactéria desacelere o seu processo de reprodução. Mas tem outros fatores também, que é a resistência ambiental biótica, ou seja, a hipotética bactéria, que nós colocamos como exemplo aqui, ela começou a crescer, tem alimento, tem temperatura favorável, tudo de bom para ela. Ou seja, com o passar do tempo, a superpopulação dessas bactérias começa a gerar entre elas mesmas uma competição. Começa a faltar oxigênio, começa a faltar comida, o próprio espaço para elas começa a ficar reduzido. Então, uma bactéria começa a competir com a outra. Aí já é a relação de um ser que tem bio com um ser que tem bio. Aqui não. Fatores abióticos, que não têm vida, que pode impedir que a bactéria desenvolva todo o seu potencial biótico. Agora, nós estamos falando de coisas que têm vida e que, devido a esse crescimento exagerado que a bactéria estava tendo, um crescimento exponencial, agora a própria quantidade excessiva de bactéria pode gerar uma competição entre elas. Pensando em outros seres vivos, predatismo, no caso, se fosse a história de peixe sendo contada aqui, vários peixes chegando em determinado local, onde eles começam a achar um ambiente favorável, eles também desenvolvem o seu potencial biótico. E aí, nesse caso, o que o peixe pode fazer? O peixe pode começar a exercer a função de predador, comer outros seres vivos que tem ali naquele espaço, outros seres podem começar a consumi-lo também. Isso vai impedir que esse crescimento exponencial acelere. Pode acontecer um parasitismo, algum tipo de micro-organismo vai afetar a vida daquele animal, ou daquela planta, ou até mesmo de uma bactéria, de um fungo, e impedir aquela proliferação excessiva. Canibalismo. Alguns animais, quando eles começam a ter uma superpopulação, vai faltar comida até para ele mesmo. Ele começa a olhar até para os seus filhotes e comer. Ou come o adulto, ou vai comer também até o próprio filhote. Numa questão de sobrevivência. É o ato do canibalismo. Canibalismo pode ser exercido para controle populacional e também come até aqueles que apresentam algumas deformações físicas para deixar aquela espécie sem algum defeito genético entre eles. É possível isso acontecer. Então você percebe aqui que são relações de um ser vivo que tem bio com outro que tem bio e que interfere no crescimento exponencial, ou seja, não deixa aquela espécie desenvolver todo o seu potencial biótico. Então nós temos aqui indivíduos naturalmente resistentes, ou seja, vamos supor que é um vírus que começou a multiplicar, ou a bactéria que começou a multiplicar, só que ela achou o corpo de alguém já é resistente. Nós temos o exemplo aqui do vírus HIV. O vírus HIV ele não consegue se multiplicar no organismo de pessoas que não têm ao redor do linfócito T4 uma proteína chamada de CCR5. Então, o vírus ele precisa, para entrar no organismo de uma pessoa, de duas proteínas que a gente tem. Uma é chamada de CD4, a outra é chamada de CCR5. Tem seres humanos que não nasceram com essa CCR5. Então o vírus HIV encaixa nessa e ele fica procurando a outra proteína para encaixar. Não encontra. Então vai ser um tipo de resistência ambiental biótica. Ou seja, o vírus vai entrar no organismo de uma pessoa que não favorece a reprodução dele. Consequentemente, representa uma resistência ambiental. Então, resumindo, todos os seres vivos, todos os seres vivos, eles vão, desde o vírus até os mais complexos, ele vai querer, quando chegar num determinado local, quando ele surge, desenvolver todo o seu potencial biótico. É tipo de qualquer ser vivo. Ele vai querer reproduzir mesmo. Olha o gráfico. Agora, devido à resistência ambiental, essa resistência ambiental vai fazer com que ele desacelere o seu crescimento e vai passar a ter o seu crescimento real. Ou seja, a população entrar em equilíbrio. E aí passar a ter essa flutuação normal, onde qualquer ser vivo vai ter. Em determinado momento ele vai estar alto, depois ele desacelera a sua reprodução, vai em determinada estação do ano pode surgir também, e aí diminui. Ou seja, é a população em equilíbrio. Então o que ocorre? De maneira resumida, o crescimento real de uma população, olha aqui, ó, o crescimento real de uma população vai depender do potencial de vida que ela tem, do potencial biótico, do poder que ela tem de reproduzir, menos a resistência ambiental, menos a influência do meio sobre esse ser vivo. Essa resistência ambiental,
ela pode ser representada de forma abiótica, fatores que não têm vida, mas interferem na vida dos seres vivos, ou pode ser representada essa resistência ambiental por fatores bióticos. É a relação que um ser vivo tem com o outro. Olha para esse gráfico. Olha para esse gráfico que está sendo muito acompanhado na televisão por causa do coronavírus. Então, o que nós e todas as nações vivenciamos? Nós vivenciamos um ser vivo, que é o coronavírus, crescendo de forma exponencial, desenvolvendo todo o seu potencial o quê? Biótico. Então, esse gráfico de crescimento do coronavírus já é conhecido pela ecologia. Então, o vírus está naturalmente desenvolvendo todo o seu potencial o quê? Biótico, encontrando organismos, corpos, onde ele se multiplica muito bem e, infelizmente, não está sofrendo muita resistência ambiental de caráter abiótico e de caráter biótico. Não quer dizer que essas resistências não existam, elas existem, com certeza. No momento em que uma pessoa ela faz o uso do álcool em gel, então ela está criando um caráter o quê? Abiótico, impedindo que o vírus desenvolva todo o seu potencial o quê? Biótico. Na medida em que a pessoa faz a lavagem das mãos com água e sabão, então essa pessoa está interferindo no processo, gerando uma resistência ambiental de caráter abiótico contra esse vírus, para que ele não desenvolva todo o seu potencial o quê? Biótico. Na medida que o ser humano fica recluso, fica em casa, e ele não circula, diminui essa circulação, então está interferindo nessa relação que ele tem com o ser vivo. Relação de parasitismo. O ser humano usando toda a sua sapiência, então ele está interferindo, ele está impedindo que o vírus venha a usá-lo como um parasita, e esse contato com as pessoas não é exercido e, consequentemente, o ser humano está desenvolvendo isso aqui sobre os vírus. Está gerando uma resistência ambiental. A ideia de tudo isso, com todos esses caráteres de prevenção, não sair de casa, não expor as pessoas que são de risco, lavar com água e sabão, evitar a aglomeração de pessoas, enfim, todas essas medidas que são exaustivamente, corretamente orientadas, principalmente pelos grandes veículos de comunicação, o Ministério da Saúde orientando bastante, as fontes seguras, tudo isso é para nós gerarmos o quê? Resistência ambiental sobre o vírus, para que ele não venha desenvolver o seu o quê? Potencial biótico. Porque se ele desenvolver o seu potencial biótico, o que ocorre? É essa curva exagerada de crescimento, onde seria a representação de uma transmissão fora do controle. Nós não podemos deixar o ser vivo crescer, desenvolvendo todo o seu potencial biótico, de tal maneira que ele vai, olha para você ver, olha essa linha pontilhada, o que representa? Essa linha pontilhada, ela representa a capacidade do sistema de saúde de te atender e me atender. Se nós permitirmos que o coronavírus ou qualquer tipo de micro-organismo venha com alto grau de virulência, de poder de infecção, se permitir que ele venha a ter o seu potencial biótico acelerado, obviamente, a resistência ambiental não estará sendo suficiente de modo a permitir que ele venha a ter um crescimento menos acelerado, a ponto de gerar uma sobrecarga no nosso sistema de saúde e não atender as pessoas da forma devida. Então a ideia de fique em casa, a ideia de lave as mãos, a ideia de proteja dessa maneira, com relação ao espirro, a ideia de prevenção, de uma forma geral, é para que nós venhamos, com toda a nossa inteligência, a criar métodos de resistência ambiental, esperando métodos mais avançados lá na frente, como a tão sonhada vacina contra o antígeno, contra o vírus, o tão sonhado medicamento eficiente para entrar no organismo dessas pessoas e combater. Então, nós estamos usando métodos mais tradicionais de resistência ambiental, lavar a mão, evitar a aglomeração, o uso do álcool em gel, justamente para criar uma resistência ambiental, esperando resistências abióticas mais ricas em tecnologia para desacelerar mais ainda esse processo de crescimento dele.
para que ele não venha a ter o potencial biótico, cresça de maneira menos acelerada. Por que que em alguns locais está crescendo dessa maneira? Porque as pessoas estão orientadas, aplicando a orientação. O sistema de saúde, que já tem uma demanda muito grande para atender variadas demandas, que elas não pararam, continua chegando gente no hospital, obviamente, com várias demandas, vários problemas de saúde, só que a curva de crescimento desse vírus está em equilíbrio em alguns locais, justamente para não exceder a capacidade de atendimento que os sistemas de saúde têm e aí as pessoas não passarem necessidade, não vir aumentar casos de morte, como nós temos percebido em alguns locais. Ok? Então fica claro isso aí para vocês. O estudo da população, da ecologia aí é bem tradicional, os fatores abióticos e bióticos impedindo o crescimento exponencial de determinado ser vivo. Lembrar que a resistência ambiental faz com que a população desacelere o seu crescimento e passe a ter um crescimento que real. Esse gráfico já é estudado pela ecologia, já conhecido, e é o que nós estamos vivenciando, é o mesmo gráfico, só que aqui o que aconteceu? Além de mostrar o potencial biótico do vírus, a preocupação é acrescentar nesse gráfico a capacidade que os hospitais têm de atender as pessoas. Então não podemos deixar esse crescimento exponencial desse vírus continuar. Nós precisamos gerar resistência ambiental sobre ele para que ele tenha um crescimento mais em equilíbrio. E essa população dele não vá aumentar de forma a exceder a nossa capacidade de atendimento das pessoas. Ok? Então fica aí a nossa apresentação de hoje. Um grande abraço para você. A ideia está plantada aí. Espero que você estude, aprenda bastante. Curta aí nosso canal, dê esse apoio aí. Faça sua inscrição, olha lá o sininho para que você possa receber mais aulas no nosso canal Minutos de Biologia, professor Cristiano Nogueira. Grande abraço, fica com Deus.